meus seguidores, companheiros aqui do YouTube, mais uma vez, bem-vindos ao nosso canal, a mais uma conversa sobre a vida de Paulo de Tarso, ou São Paulo. Estamos agora no episódio número 30 e nesse episódio vamos seguir o que aconteceu no anterior, em que lá em Antioquia estava tendo um probleminha, o mesmo problema que estava tendo em Jerusalém, ou seja, os primeiros cristãos estavam tendo atritos, porque alguns queriam inserir na ritualística, nas conversas, nos ensinos, alguns dogmas e alguns costumes judaicos, da lei de Moisés, principalmente, dos ensinos da lei mosaica, dos livros de Moisés. Ou seja, na instituição dos primeiros cristãos, seguia obviamente o Jesus, o Cristo Jesus, mas estavam querendo introduzir alguns preceitos, alguns dogmas do judaísmo. E nesse episódio, no 30, nós vamos mostrar até onde chegou. São discussões, são debates excepcionais que levam-nos a pensar como foi o início do cristianismo aqui no planeta Terra. Teve muitos problemas e até hoje ainda tem. Mas nós vamos entrar em detalhes, porque no livro de Emmanuel, Paulo Estevão, Psicografia de Chico, ele entra em detalhes sobre os acontecimentos desses atritos entre alguns judeus cristãos e alguns cristãos não judeus, entendeu? Então começou um problema meio intrínseco ao início do cristianismo. E nós vamos começar aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, né? Isso é muito importante. Não se esqueça de clicar no gostei. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo, que isso é muito importante. Bom, dando então sequência aos nossos relatos, em Antioquia a situação estava instável, claro, falamos isso no episódio anterior. E como Paulo de Tarso veio das suas viagens junto com Barnabé, chegaram ali, ficaram na igreja de Antioquia, chamaram Pedro veio de Jerusalém, conversaram, e depois Paulo de Tarso e Barnabé tiveram que ir para Jerusalém. E o episódio de hoje é mais ou menos o que aconteceu lá. Então, não se esqueça de olhar os episódios anteriores para ver a sequência exatamente daquilo que estamos falando. Então, Antioquia estava complicada a situação, as discussões estéreis prosseguiam acesas. Discussões estéreis, por quê? Porque não chegava a um consenso. A influência do judaísmo combatia a gentilidade, ou seja, a vida dos gentios, e os cristãos livres opunham resistência formal ao convencionalismo preconceituoso dos judeus. Então teve um problema. Vamos já delinear a espinha dorsal do problema. Paulo de Tarso e Barnabé, eles, durante as viagens e as difusões das ideias do Cristo, eles aceitaram o convívio amigo, prazeroso dos gentios, que era um povo não judeu, um povo que não seguia Moisés. E lá em Antioquia já tinha um problema, né? Que alguns cristãos queriam adicionar aquelas convenções de preconceitos que os judeus têm e tinham, né? Paulo não descansava, incessantemente ele estava trabalhando para que acabasse com isso.
convocou reuniões nas quais esclareceu as finalidades da Assembleia que Simão lhes prometera em Jerusalém na primeira oportunidade. Porque Simão Pedro foi em Antioquia e prometeu para Paulo, logo vocês vão lá em Jerusalém e a gente conversa. Porque Jerusalém era tido como o centro do cristianismo iniciante. Combatente muito ativo, Paulo de Tarso multiplicou aquelas energias próprias na sustentação da independência do cristianismo. Ele queria o cristianismo independente do judaísmo e prometeu publicamente que traria cartas da igreja dos apóstolos galileus lá de Jerusalém que garantisse posição dos gentios na doutrina consoladora de Jesus, eliminando aquelas imposições absurdas que os judeus tinham. Por exemplo, a circuncisão. Os judeus exigiam isso. Paulo de Tarso jamais. Paulo era judeu, mas só que quando ele assumiu o cristianismo e entrou no cristianismo para valer, ele aboliu isso. Ele não queria saber de ser obrigado à circuncisão. Tanto é que ele procurou e levou para junto dele os gentios. Gentios não eram judeus, então eles não eram submetidos à circuncisão. As providências de Paulo acendiam lutas, novas lutas. Os observadores rigorosos dos preceitos antigos dos judeus duvidavam de semelhantes concessões por parte de Jerusalém. Ou seja, eles duvidavam, eles achavam que Jerusalém não ia abrir mão disso. Eles afirmavam que lá em Antioquia tinha um grupo de pessoas, de apóstolos, defensores do cristianismo, que achava que Pedro não ia assumir, não ia aceitar essa dissensão, separar as coisas do judaísmo. Paulo de Tarso não desanimou. Procuraria mostrar a elevada capacidade dos gentios para o serviço de Jesus. Então ele queria mostrar que os gentios tinham capacidade para difundir e aplicar no dia a dia as ideias do Cristo. Paulo de Tarso se orgulhava dos seus êxitos durante a viagem que ele fez com Barnabé e usaria esses argumentos para mostrar que os gentios também tinham direito de absorver a ideia do Cristo. Entretanto, aqueles grupos mais radicais, mais ortodoxos do judaísmo não aceitavam. Alargando os projetos generosos, então, Paulo de Tarso resolveu levar em sua companhia um garoto. Esse garoto tem o nome de Tito. Esse garoto que conheceu Paulo de Tarso lá em Antioquia, ele era oriundo das fileiras pagãs e ele tinha mais ou menos de 20 anos. Tinha 20 anos incompleto. Representava a igreja de Antioquia, uma das mais lúcidas inteligências a serviço do Senhor. Ou seja, Paulo de Tarso gostava tanto desse Tito que entendia que o Tito ele era uma ideia, uma mente muito lúcida, uma inteligência fantástica e que estava a serviço do cristianismo. Porém, ele veio dos gentios, ele não era judeu, só que muito inteligente. Desde a vinda de Tarso, Tito afeiçoou como se fosse um irmão generoso. Então, já há alguns anos, poucos anos, o Tito já aproximou de Paulo. Notando aquela índole laboriosa, Paulo de Tarso ensinou a ele o ofício de tapeceiro e logo ele fora o seu substituto na tenda humilde lá em Antioquia. Quando Paulo saiu para viajar, Tito aprendeu o ofício de tapeceiro por todo o tempo que durou a primeira missão. Essa primeira missão de Paulo, nós já mostramos nos capítulos anteriores, junto com Barnabé. Ele voltou para Antioquia. E lá em Antioquia estava o Tito, que foi um pupilo de Paulo de Tarso.
Então esse rapaz chamado Tito seria um expoente do poder renovador do Evangelho. Apesar de não ser judeu, de ser gentio, de ser da ralé, vamos dizer assim, né? Certamente, quando falasse na reunião, surpreenderia os mais doutores, os mais entendidos, com seus argumentos de alto teor exegético, ou seja, alto teor de conhecimento da vida do Cristo e dos exemplos do Cristo. Acariciando esperanças, então, Paulo de Tarso tomou todas as providências para que o êxito de seus planos não falhasse. E na cabeça de Paulo de Tarso estava o plano de difundir o cristianismo. Afinal, apareceu agora no nosso relato a figura de Tito. Quem já observou as cartas de Paulo vai lembrar quem é Tito. Tito é mencionado muitas vezes nas epístolas do Novo Testamento da Bíblia por Paulo. Duas das cartas escritas por Paulo, chamadas de Carta de Tito, a primeira e a segunda carta de Tito, são dirigidas a ele e tratam de assuntos relacionados à organização e à liderança das igrejas cristãs. Ora, Paulo de Tarso viajava e ele tinha que comunicar com os seus prepostos na cidade. Um deles era o Tito. E ele escreveu duas cartas para Tito, e está nas cartas de Paulo. Tito desempenhou um papel significativo na propagação do cristianismo nas comunidades onde trabalhou com Paulo, ajudando na organização das igrejas e na disseminação dos ensinamentos cristãos. Então, Tito é fundamental, está na Bíblia e agora, na altura dos acontecimentos do nosso relato, Paulo de Tarso tem o Tito como um pupilo excepcional. Paulo de Tarso vai continuar viajando, claro, e ele vai ter que ir para Jerusalém. Por quê? Ele irá para Jerusalém para conversar com Simão Pedro sobre os acontecimentos, né? A questão da circuncisão, a questão de que alguns querem introduzir dogmas do judaísmo dentro das igrejas do cristianismo. Quando a gente fala igreja, não é uma catedral, né? São as casas, geralmente nas famílias, um grupamento de pessoas. Alguns alugavam um barracão, alugavam uma casa aqui, acolá, e formavam-se grupos. Cada grupo era chamado de igreja. Não era uma catedral, como a gente conhece hoje. Até porque fazia menos de 10 anos que Jesus tinha desencarnado, né? O catolicismo nem tinha aparecido. O catolicismo surgiu no ano de 312, 315 depois de Cristo. O cristianismo já existia, mas católico nunca não existia. Então, na véspera de Paulo partir para Jerusalém, ele subiu na tribuna, lá na Antioquia, lá no púlpito, né, na parte mais alta, onde estava pregando, fazendo as suas preleções, e renovou a promessa das concessões esperadas pelo grupo dos gentios, do povo que não era judeu. Ele chegou e renovou a promessa de que vai resolver. Insensível ao sorriso irônico de alguns judeus que disfarçavam cautelosamente. Então, enquanto ele chegou ali, falou: eu vou resolver isso, esse negócio de obrigar a circuncisão, esse negócio de seguir as teorias de Moisés, eu vou para Jerusalém e vou resolver isso. Ele prometeu isso para os gentios lá de Antioquia. Na manhã imediata, a caravana seguiu. Na caravana estava Paulo, Barnabé. Barnabé ficou o tempo todo com Paulo, enquanto Paulo difundia na primeira viagem, ficou o tempo todo, teve um probleminha, né, querendo aplicar um pouquinho as ideias do judaísmo. Lá em Antioquia teve também, já falamos isso nos episódios anteriores. Então foi Paulo, Barnabé e o Tito, esse garoto de menos de 20 anos, foram. E foi também mais duas pessoas para acompanhar como se fossem auxiliares.
Então foram esses 5 de Antioquia para Jerusalém, para encontrar na igreja de Pedro, de Simão Pedro. Lá em Jerusalém estava Pedro, estava João, estava Tiago, que é uma peça fundamental que a gente vai falar hoje, André. São discípulos, eram discípulos de Jesus na época de Jesus vivo. Estavam ali, depois que Jesus desencarnou, eles estavam ali defendendo e divulgando a ideia do Cristo. Só que Tiago tem um papel especial. Vamos conversar sobre isso já já. Fizeram uma viagem muito lenta, porque era a pé, era de camelo, a maioria a pé. Parava em todas as aldeias ali, aproveitava para pregar a ideia do Cristo, porque de Antioquia fica na Turquia e Jerusalém fica em Israel, então é longe, muito longe. Era uma viagem penosa, difícil. Depois de muitos dias chegaram a Jerusalém e foram recebidos por Simão Pedro com muito contentamento, em companhia de João. João é o discípulo mais jovem de Jesus na época, e ele estava lá com Simão Pedro, com André, com Tiago, né? Ofereceu-lhe aquela fraternal acolhida, né? Ficaram todos no departamento em que se localizavam numerosos necessitados e doentes. Paulo e Barnabé examinaram aquelas modificações introduzidas na casa, porque eles não conheciam atualmente, já fazia alguns anos que Barnabé saiu, que Paulo saiu. Paulo fez uma visita em Jerusalém, mas Paulo nunca ficou em Jerusalém. Aí Paulo foi primeiro para Antioquia, para trabalhar lá em Antioquia, foi quando tudo começou. Outros pavilhões lá da casa, chamada Casa do Caminho, embora muito humildes, estendiam além, cobrindo não pequena área, uma área grande, com certeza. Pedro então disse: olha, Paulo, os serviços nossos aqui aumentaram muito, muitos enfermos que nos batem às portas, multiplica-se todos os dias. A fileira de cátares parecia não ter fim. O que são cátares? São camas. Eu na minha mocidade, eu já dormi em cátare. O cátare é uma cama em que tem uma cabeceira, os pés e tábua. Em cima daquelas tábuas se coloca um colchão, geralmente um colchão de palha. Lá em Jerusalém, às vezes nem colchão tinha, às vezes, não sei, né? Mas existe o cátare, que é tábua que serve de cama. Ali então viu aleijados, velhinhos, tudo ali perto de umas árvores ali no quintal. Paulo estava admirado com aquela coisa tão grande. Da outra vez que ele esteve lá, não estava tão grande daquele jeito. Daí um pouco, Tiago, que era um dos discípulos de Jesus, ali como eu disse, Tiago, Simão Pedro, João, André, Filipe, estavam lá na casa do caminho. Daí a pouco então Tiago chegou e outros companheiros vieram, saudaram os companheiros, os irmãos Paulo de Tarso e Barnabé. Paulo já fixou os olhos no Tiago. Paulo já sabia que Tiago tinha uma influência muito grande lá em Jerusalém. Ele chefiava as pretensões do judaísmo. Tiago era judeu, como todos eles eram, né? Mas só que Tiago, ele chefiava a ideia, ele liderava a ideia de aplicar o judaísmo lá. E Paulo logo percebeu, quando ele conheceu Tiago, já não era o mesmo de antes. Tiago parecia agora radicalmente transformado. Paulo de Tarso percebeu. Suas feições eram de um mestre de Israel. Paulo viu como se... Paulo conhecia. Paulo foi o mestre de Israel. Paulo foi judeu muito tempo. Ele foi juiz do Sinédrio, né? Fariseu muito ferrenho. Né? Quando Paulo viu Tiago, ele viu que ele estava parecendo um fariseu, com todas as características indefiníveis dos hábitos farisaicos. Não sorria, era sério, senho fechado, os olhos deixavam perceber uma presunção de superioridade e muito indiferente.
Então não tinha aquela característica de Paulo, de Pedro, de Barnabé, de João, não tinha. Tiago era diferente. Os gestos eram medidos como os de um sacerdote do templo, naqueles atos cerimoniais que Paulo conheceu quando ele era Saulo de Tarso. Paulo esperou a noite em que se iniciaram as discussões preparatórias. Novas pessoas estavam lá. Claro, do grupo que coordenava a Casa do Caminho. Eram novos cooperadores da igreja de Jerusalém, explicava Pedro com bondade. Ora, Paulo, são novos personagens, são novos cooperadores que nos ajudam aqui. Paulo e Barnabé não tiveram boa impressão à primeira vista. Viram aquele pessoal ali diferente. São cristãos? Foram aceitos por Pedro e por Tiago e pelos outros. Os desconhecidos, segundo Paulo, assemelhavam-se às figuras do sinédrio na sua posição hierárquica e confessional. Paulo experimentou uma grande decepção de ver aquilo. Observou que os representantes de Antioquia se faziam acompanhar por um jovem. Veio um jovem que eles não conheciam. Tiago, logo adiantou e perguntou, viu aquele rapazinho ali? Conhecia Barnabé, conhecia Paulo. Na hora que viu aquele rapaz de menos de 20 anos, Tiago falou, irmãos, é justo saibamos quem é esse rapaz que veio com vocês. Quem é? Você trouxe esse rapaz, a gente não conhece, é bom que a gente explique. Ele falou, nossa preocupação isso Tiago falando, nossa preocupação é fundamentada nos preceitos da tradição, que manda examinar a procedência da juventude, a fim de que os serviços de Deus não sejam perturbados. O que ele está falando? Olha, nós temos que saber quem que é, porque de repente vem um garoto inexperiente por meio e vai perturbar, vai tirar a sequência que já está definida, que a tradição já está definida. Aí Paulo sempre tomou a palavra e falou, olha, Tiago, esse aqui é o nosso valoroso colaborador de Antioquia. O nome dele é Tito e representa uma das nossas grandes esperanças na seara de Jesus Cristo. O Tiago chegou para defender, o Paulo chegou para defender as perguntas que Tiago estava fazendo. Aí Tiago logo perguntou, Paulo, esse rapaz é filho do povo eleito? O que é isso? O judeu, ele achava, ainda acha ainda até hoje, que os judeus lá de Israel, eles compõem o povo eleito por Deus. Então eles são os melhores, os eleitos. Por isso que ele perguntou, ele é filho de judeu? Ele é filho de povo eleito? Aí Paulo falou assim, não, ele é descendente de gentios. Gente, lá em Jerusalém, eles já não estavam gostando muito dos gentios, não. Alguns cristãos também de Antioquia não defendiam levar as ideias para os gentios. E Tiago logo perguntou, ele é circuncidado? Ele foi submetido à circuncisão? Paulo logo falou, não. Isso, Paulo ficou enervado com isso. Tiago perguntou para instigar Paulo, né? E Tiago falou assim, penso então que não seria justo admiti-lo na Assembleia, visto não ter cumprido todos os preceitos. O que são os preceitos? Por exemplo, a circuncisão. Todos os judeus têm que se submeter à circuncisão no 8º dia de vida. Fora das coisas, esse é a principal, né? Aí Paulo falou assim, vamos apelar para Simão Pedro, porque Simão Pedro é tido como o mais velho e o primeiro, né? Tito é representante de nossa comunidade. Vamos conversar com Simão. Aí Pedro viu aquilo, ficou lívido, né, de ver aquilo ali, ficou colocado entre dois grandes representantes, do judaísmo e dos gentios.
o Tiago do lado do judaísmo e Paulo de Tarso do lado dos gentios. Então ele tinha que decidir esse impasse. Aí Paulo falou assim, olha, aliás, eu entendo que a reunião deverá resolver essas questões palpitantes a fim de que se estabeleçam os direitos legítimos dos gentios. Por quê, gente? Porque Paulo defendia os gentios. Ele era defensor dos gentios. O Cristo também. O Cristo, quando chegou, ele ensinava para todo mundo, principalmente para os gentios, para os pobres, para os singelos, para os estropiados. Paulo também fez isso. Aí Pedro falou, sim, o assunto será objeto de nosso precioso exame na próxima assembleia. Aí o Pedro não quis opinar ali naquele momento. Ainda falou assim, apelas para mim e aceita o recurso. No entanto, devemos estudar a objeção de Tiago mais detidamente. Olha, gente, o que Pedro falou? Olha, vocês estão apelando para mim, mas nós temos que observar mais detidamente, mais detalhadamente a objeção de Tiago, que Tiago já tinha colocado ressalvas. E Pedro falou, vamos observar isso. Ainda falou mais, falou assim que trata-se de um chefe dedicado, Tiago é tratado como um chefe dedicado dessa casa e não seria justo desprezar seus préstimos. Nós temos que obedecer as ideias e ouvir Tiago. Então Pedro estava defendendo. De fato, o conselho discutirá esses casos, mas isso significa que o assunto ainda não está resolvido. Proponho que o irmão Tito seja circuncidado amanhã, para que participe dos debates com a inspiração superior que ele conhece. Ora, iam discutir, só que Pedro já falou, eu proponho, eu sugiro que amanhã de manhã, Tiago, segundo Tiago, eu concordo, amanhã de manhã, Tito deve ser submetido à circuncisão, que é o corte do prepúcio do pênis. Isso é feito com 8 dias. Agora, Tiago já está com 20 anos. Deve doer demais. Naquela época não tinha anestesia, né? Mas, tudo bem, ficou falado isso. Se não agradou a Paulo, satisfez a maioria daqueles que estavam ali. Regressando o jovem de Antioquia para o interior da casa, a assembleia começou pelas outras discussões preliminares. Paulo de Tarso estava taciturno, abatido, triste. A atitude de Tiago, os novos elementos estranhos ao Evangelho, que teriam de votar na reunião, o gesto conciliador de Simão Pedro, desgostou demais, desgostou profundamente Paulo de Tarso. Aquela imposição, no caso de Tito, apresentava para Paulo de Tarso como se fosse um crime, é um absurdo, ele achava absurdo isso. Né? A solicitação de Tiago, solicitando que tinha que ter circuncidado. E ainda mais Simão Pedro falando para fazer a circuncisão no outro dia de manhã. Com isso, o Paulo de Tarso teve um ímpeto de voltar para Antioquia, largar tudo, acusar de hipócritas. Ele ainda pensou de falar que são sepulcros caiados, os irmãos judaizantes de Jerusalém. Esse sepulcro caiado está no Evangelho de Mateus e ele fala que ele compara o sepulcro caiado, o sepulcro da pessoa fica caiado, de tudo branquinho, de cal e tal, fica bonito, só que lá dentro está tudo apodrecido. Né? Então, o Paulo lembrou disso, teve vontade de rebater, né? Mas o que havia prometido aos companheiros lá dos gentios? Tinha prometido para os gentios que ia resolver o problema. Não seria mais conveniente, então, recalcar os seus melindres feridos por amor aos irmãos de Ideal? Ele pensou com ele mesmo. Não seria justo aguardar as deliberações definitivas
e ser mais humilde? A lembrança de que os amigos contavam com suas promessas acalmou. Porque quando ele saiu de Antioquia, ele prometeu que ia resolver esse problema. Muito desapontado, Paulo de Tarso acompanhou atento os primeiros debates. Aí começou o debate. As questões iniciais davam ideia de grandes modificações que procuravam introduzir no Evangelho. Eles queriam modificar. Gente, olha que coisa interessante. Desde a primeira década do cristianismo já estavam tentando modificar o que Jesus falou. E até hoje. Eles queriam alterar o Evangelho. Naquela época era só o Evangelho de Mateus, por enquanto. Né? Então, essas questões davam ideia de grandes modificações. Um dos irmãos presentes, que estavam lá na Assembleia, chegou a ponderar que os gentios, ele chegou a falar, argumentar, que os gentios deviam ser considerados como gado. Gado do povo de Deus, foi isso que ele usou. Bárbaros, que importava submeter à força, a fim de serem empregados nos trabalhos mais pesados dos escolhidos. O que é isso? Então, se os escolhidos eram judeus, então os gentios tinham que prestar serviço para os judeus como se fosse um gado. Escravo, vamos dizer assim. Né? Um outro, logo ali, Paulo vendo aquilo, um outro lá da Assembleia indagava se os pagãos, os gentios, que eram considerados como pagãos, eram semelhantes aos outros homens convertidos a Moisés ou a Jesus. Os pagãos nem era Moisés, nem era Jesus. Não era judeu, nem Jesus. Só que Paulo de Tarso queria assimilar esse pessoal. Um senhor já de mais idade, né, com aspecto de rigidez, chegava a despautério de afiançar que o homem só vingava completar depois da circuncisão. Então, segundo ele, só seria tido como homem realmente se fosse submetido à circuncisão. Ora, se Tito não foi submetido à circuncisão, não era homem. Então, isso ficou aquela confusão, né? Muitos defendendo a exigência desses preceitos judaicos. Os gentios à margem, por fora, outros temas foram discutidos e conversados. Houve, inclusive, quem lembrasse que a Assembleia alguém da Assembleia lembrou que lá naquele grupo deveria regular os deveres concernentes quanto aos alimentos impuros. Porque nos judeus tem alguns alimentos que são considerados impuros. Nós já falamos aqui, os judeus, por exemplo, porco, carne suína não é impuro. Carne de peixe que não tem escama é impuro. Carne de algum pássaro que de rapina é impuro. Então ele achava que, essas pessoas achavam que também tinha que regular isso para com os novos cristãos que iam chegar, bem como sobre o processo mais adequado da ablução das mãos. O que é a ablução das mãos? No judaísmo há um ritual muito celebrado pelos judeus, inclusive hoje, chamado Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, que envolve a lavagem das mãos antes de certas refeições, como por exemplo quando você vai comer pão, o pão judaico. Inclusive é um pão que não tem fermento. Isso é feito com um recipiente de água, muitas vezes chamado de lavatório ritual, onde as mãos são lavadas de uma maneira própria. Então alguns desses cristãos estavam querendo implantar isso, ou seja, pegar isso do judaísmo e levar. Eu só quero abrir um parênteses aqui muito importante. No cristianismo hoje existe isso, no catolicismo, a lavagem das mãos, essa ablução das mãos. Existe isso, porque muita coisa no catolicismo ainda veio do judaísmo e está
inserida na ritualística do catolicismo. Ainda é uma verdade que acontece em todas as missas, todos os rituais. Tiago, então, argumentava e discorria com um profundo conhecedor de todos esses preceitos judaicos. Ele era extremamente conhecedor. Pedro ouvia, muito sereno, né? Nunca respondia quando a tese assumia o caráter de conversação e aguardava o momento oportuno para manifestar. Pedro, então, era meio que neutro, ficava ali ouvindo. Mas tomou atitude mais enérgica quando um dos componentes do conselho pediu para que o Evangelho de Jesus fosse incorporado ao livro dos profetas, ficando subordinado à lei de Moisés para todos os efeitos. Aí ele apelou. Ele estava muito quietinho. De repente alguém falou, não, o Evangelho, as ideias do Cristo, de Mateus ou Levi, deve ser incorporado às leis do Antigo Testamento, principalmente às leis de Moisés. Aí Pedro achou estranho. Hoje a Bíblia hebraica, ela está junto com o Novo Testamento. O Evangelho, carta de Paulo, outras cartas, Apocalipse, hoje está tudo junto. Naquela época, eles queriam colocar, Pedro não aceitou. Foi a primeira vez, então, que Paulo de Tarso notou que Pedro, intransigentemente e quase rude, explicou o absurdo de semelhante sugestão. Pedro não aceitou, achou um absurdo. Os trabalhos então foram paralisados. Alta noite, pararam a conversa. Tiago recolheu os pergaminhos, porque naquela época não tinha livro como tem hoje. Eram rolos de pergaminho, né? Com as anotações. Orou de joelhos. Os judeus sempre oram de joelhos. Quando querem fazer uma oração mais profunda, eles ajoelham. Alguns cristãos ainda fazem isso. A Igreja Católica Apostólica Romana usa demais ajoelhar para fazer oração, né? Então, como o Tiago era muito judeu, era cristão, mas muito judeu, ajoelhou e a assembleia dispersou para a reunião no outro dia. Simão procurou a companhia de Paulo, de Tarso e Barnabé e foram para os aposentos. Paulo de Tarso estava consternado com aquilo. A circuncisão de Tito, que estava marcada, surgia-lhe como uma derrota dos seus princípios intransigentes. Porque Paulo de Tarso, ele era intransigente quando se falava do Cristo. Ele não admitia mudança. Não se conformava, fazendo Pedro sentir a extensão de suas contrariedades. Aí o Pedro, ali depois dessa assembleia, junto com eles ali, falou, mas o que vem a ser tão pequena concessão em face do que pretendemos realizar? Pedro então começou a argumentar, é muito pouca coisa para ficar criando caso, né? O nosso propósito é muito maior. Precisamos de um ambiente pacífico para esclarecer o problema da obrigatoriedade da circuncisão. Aí ainda perguntou assim para Paulo, você não firmou um compromisso com os gentios lá de Antioquia? Paulo recordou aquela promessa que tinha feito lá em Antioquia e falou, sim, é verdade. Reconheçamos, pois, a necessidade de muita calma para chegar a soluções precisas. Paulo ainda falou isso. E completou, as dificuldades nesse sentido não prevalecem tão só para a igreja de Antioquia, é para todo mundo. E Paulo ainda falou, olha, as comunidades de Cesareia, de Jope, bem como noutras religiões, encontram-se atormentadas por esses casos transcendentes. Então, quer dizer, não era só em Antioquia. Cesareia era um porto. Jope já também era perto, era um porto de Jope ali perto. E outros lugares. Então, todo lugar onde se discutia, onde estava conversando sobre os cristãos, a questão do judaísmo ser aplicado ali também estava sendo um problema. Então,
Então Paulo falou, não era só para Antioquia, não, é para todo lugar. Ainda falou assim, bem sabemos que todas as cerimônias externas são de evidente inutilidade para a alma, mas, tendo em vista os princípios respeitáveis do judaísmo, não podemos declarar guerra de morte às suas tradições de um momento para outro. Por quê, gente? Porque esses hábitos dos judeus já vinham de milênios. Então, de repente, você chegar e acabar com tudo, ia criar problema, como criou para Paulo. Aí Pedro ainda falou assim, será justo lutar com muita prudência, sem ofender rudemente a ninguém, principalmente no caso de Tiago. Paulo escutou aquelas admoestações do apóstolo e, recordando as lutas que ele próprio assistira no ambiente farisaico, porque ele era um fariseu, pôs a meditar silenciosamente. Mais alguns passos e atingir a sala transformada em dormitório de Pedro e João. Então Pedro e João dormiam ali. Entraram Barnabé e o filho de Zebedeu, no caso João, né? João era o filho de Zebedeu. O seu irmão, o Tiago maior, já tinha sido assassinado, né? Estava só ele lá, né? Então, enquanto Barnabé e João, filho de Zebedeu, se entregavam a uma animada palestra, Paulo sentou ao lado de Pedro e em alguns pensamentos muito profundos. Depois de alguns instantes, Paulo, saindo de sua abstração, chamou Pedro, falando assim, Pedro, custa-me recordar, custa-me concordar com a circuncisão de Tito. Não concordo, mas não vejo outro recurso. Parece que vai ter que fazer mesmo. Isso na noite, depois da Assembleia. Aí Paulo ainda falou assim, mas curvando-me à providência, não posso deixar de reconhecer no fato uma das mais altas demonstrações de fingimento. É mesmo, né? É uma questão de aparência. O próprio Cristo falou, gente, o corpo é nada. Você tem que fazer uma circuncisão para ser aceito no grupo. Absurdo. E Paulo ainda falou assim, eu concordarei naquilo que não aceito de modo algum. Vou concordar, mas não aceito. Quase me arrependo de ter assumido compromissos com os nossos amigos da Antioquia. Não supunha que a política abominável das sinagogas houvesse invadido totalmente a igreja de Jerusalém. Paulo falou isso para Pedro, né? Aí Pedro... ele fala o quê? A situação é de fato muito delicada, Paulo. Principalmente depois do sacrifício de alguns companheiros mais amados e preciosos, as dificuldades religiosas em Jerusalém multiplicaram-se todos os dias. O que ele está falando? Que alguns sacrifícios, por exemplo, o Tiago, irmão de João, foi assassinado. Fora outros, por ser cristãos, né? Era perseguido demais pelos judeus. E Pedro falou que depois disso a coisa piorou. Pedro ainda falou assim, que quando se agravou a situação, cogitou da possibilidade de transferir para outro lugar. Pedro queria mudar. Em seguida pensei em aceitar a luta e reagir. Mas uma noite, tão bela como essa, eu estava orando no meu quarto quando percebi a presença de alguém que se aproximava devagarinho. Olha que dado interessante, olha que mediunidade. Pedro estava orando, com essa confusão, com essa coisa de perseguição, de querer implantar o judaísmo e tal, aquela coisa toda. Aí ele estava lá orando, de repente, ele percebe a presença de alguém que aproximou devagarinho dele. Aí Pedro fala assim, eu estava de joelhos quando a porta se abriu com imensa surpresa para mim. Estava no quarto, rezando, e surpreso a porta abriu. Quem que era? Era o mestre, ele falou. Seu rosto era o mesmo dos formosos dias lá do Mar da Galileia, lá em Tiberíades. Fitou-me grave, com ternura, e falou. Aí Jesus falou para ele,
Pedro falando para Paulo que ouviu de Jesus. Jesus disse assim: Pedro, atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos. Foi uma fala dura do Cristo. Aí ele ainda fala assim: a maravilhosa visão demorou 1 minuto, mas logo pus-me a recordar os velhinhos, os necessitados, os ignorantes, os doentes que nos batem à porta. O Senhor Jesus estava me recomendando atenção para os portadores da cruz. Ora, Pedro estava com os olhos úmidos e Paulo sentia bastante impressionado com aquela fala, pois Paulo lembrava que ouviu um dia essa expressão, filhos do Calvário. Ele ouviu isso. De quem? De Abigail, a sua companheira de outrora, quando ele era salvo. Quando da sua gloriosa visão no silêncio da noite, ao aproximar-se de Tarso. Ele ouviu isso da Abigail. Aí Paulo falou: com efeito, grande é a luta. Entretanto, precisamos encontrar um meio de libertar as verdades evangélicas do convencionalismo humano. Qual a razão principal da preponderância farisaica na igreja de Jerusalém? Aí Pedro rebateu: as maiores dificuldades, Paulo, gira em torno da questão de dinheiro, questão monetária. Esta casa que nós estamos aqui hoje, esse grupo do caminho que nós estamos aqui hoje, alimenta muitas pessoas diariamente, além do serviço de assistência aos enfermos, aos órfãos, aos desamparados. Para a manutenção dos trabalhos são indispensáveis muita coragem e muita fé, porque as dívidas contraídas com os socorredores da cidade são inevitáveis. Fica tudo caro. Aí Paulo ainda perguntou assim: Pedro, mas os doentes não trabalham depois que eles são melhorados, são recuperados? Aí Pedro falou: sim, trabalham. Eu organizei serviços de plantação para os restabelecidos e impossibilitados de se ausentarem logo de Jerusalém. Então eles têm que ter serviços na plantação. Com isso, a nossa casa não tem necessidade de comprar hortaliças, frutas, legumes. Quanto aos melhorados, vão tomando o encargo de enfermeiros dos mais desfavorecidos de saúde e vai cuidando deles. Então esses melhorados às vezes já estão bem melhor, pega aqueles que não têm saúde e ele vai sendo enfermeiro dos outros. Essa providência permitiu a dispensa de algumas pessoas que eram pagas para acudir, para cuidar, que nos auxiliava na assistência aos loucos incuráveis ou de cura mais difícil. Porque existem muitos loucos incuráveis, né? Aquelas obsessões terríveis, né? Aquelas doenças que não desaparecem. Então eram pagas pessoas, e aí pôde trocar. Aí Pedro ainda falou assim: como vê, Paulo, esses detalhes não foram esquecidos e mesmo assim a igreja está onerada de despesas e dívidas que só a cooperação do judaísmo pode atenuar ou desfazer. O que é isso? Pedro estava argumentando que precisava do dinheiro dos judeus. Gente, os judeus sempre foram muito ricos, né? Naquela época, e até hoje os judeus são bem de vida, né? Financeiramente, economicamente. E naquela época era o top da sociedade. Eles tinham muitos bens e eles poderiam ajudar e socorrer todos ali. E Pedro disse que precisava deles com certeza. Vamos continuar no próximo episódio, mas a situação está meio contornada, né? Pelo que nós estamos observando. Isso tudo sempre foi assim, desde aquela época até hoje. É a realidade. Essa nossa conversa serve para quê? Para trazer um relato daquilo que aconteceu no passado. E a gente trazer essas experiências para aplicar no dia a dia e aplicar isso como ensinamento, como lições fantásticas. Agradecemos a todos,
abraçamos carinhosos a todos e um beijo no coração de cada um.